Olá, querido estudante, querida estudante. Estamos de volta com mais uma aula de física. Essa é a apostila que nós vamos utilizar daqui para frente. Até o final do ano, nós vamos estar utilizando esse material. Espero que nós tenhamos condições de continuar. Nós estamos atravessando momentos difíceis, mas nós não podemos deixar de se escolarizar por causa disso. Apesar das circunstâncias, nós temos que seguir em frente para não perder mais tempo e não ficar tão defasado em relação aos nossos estudos. Então, vou estar fazendo uma nova série de vídeos. Esse é o primeiro, falando da aula 1, que vai falar sobre a relatividade entre movimentos de referenciais diferentes. E agora a dinâmica vai ser um pouco diferente. Eu não vou estar dando a correção de todas as atividades eletrônicas que eu for colocar na plataforma. Eu vou estar corrigindo os exercícios da apostila, que são esses aqui. Eu vou estar rolando um pouquinho para baixo, só para mostrar. É normal, como naquela outra apostila, né? No final de cada aula, tem uma atividade com questões para trabalhar a aula. Então, aqui está a atividade 1, né? Que fala da relativa à aula 1, que é o que nós vamos ver hoje, que essa aula está aqui em cima. Então, para auxiliá-los a estudar, eu vou estar fazendo exercício aqui da apostila, mas quando eu for colocar atividade eletrônica para vocês me entregarem, eu não vou estar mais corrigindo essas atividades. Por quê? Porque agora eu não vou mais colocar um prazo. Eu vou deixar em aberto para aqueles que não conseguirem entrar no prazo, por causa de algum problema técnico, falta de internet, né? Dificuldades técnicas, nós sabemos que existe, poder entregar mais posteriormente, caso queira. Então, para não dar limitações, aumentar as limitações que já existem, né? Eu vou estar deixando em aberto para você me entregar até o final do ano, mas aí então não vou poder também estar dando a resposta, para aqueles alunos que entregarem depois não se beneficiarem, né, com a resposta em cima daqueles alunos que entregarem adiantado. Isso não vai ser justo. Então, nós vamos continuar, mas tem esse ajuste que vamos fazer na nossa didática. Tá? Então, preste atenção no vídeo, na aula, para poder fazer a atividade depois certinho. Essas que valeram ponto. Eu recomendo fazer a atividade da apostila também. Eu vou fazer no vídeo, mas caso você queira tentar fazer, você dá uma pausa no vídeo, tenta fazer primeiro, depois você vê se a resposta que você deu é igual à resposta que eu vou dar aqui. Tudo bom? Se o vídeo começar a ficar muito extenso, vou dar uma paradinha no vídeo e vou continuar em um outro vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o tema da aula de hoje, que fala da física clássica, que é o assunto que estudamos no primeiro bimestre, da cinemática. Só que agora vamos começar a ver por um novo referencial. Né? Sempre que nós começamos a falar de movimento, uma coisa que eu deixei logo de início para vocês é a ideia de referencial. Então, eu estou parado aqui em relação ao computador, mas em relação ao Sol, eu estou em movimento. Então, essa foi a primeira coisa que eu falei para vocês lá no começo do ano, antes da pandemia. Vocês estão lembrados? Pois bem, agora a aula começa a tratar desse assunto e começa a falar de Galileu. Galileu foi um estudioso da época da Idade Média, né? Naquela época que a ciência ainda não estava bem desenvolvida. Ele foi um dos pioneiros a começar a estudar o universo à nossa volta, as relações entre distância, tempo, estudar os planetas, né? Ele inventou a luneta, ele começou a apontar a luneta que ele criou para Vênus, para Júpiter, para Marte, esses planetas que inclusive estão visíveis aí no céu, né? Quem tiver curiosidade, abaixa um aplicativo aí chamado ArcMap. Você aponta o celular para o céu e ele te dá o nome dos planetas que estão visíveis ali. Muito interessante. Você vai poder visualizar agora, nesse momento, por exemplo, o 737, que eu estou gravando esse vídeo. Se eu olhar para o céu, eu vou ver 3 planetas: Marte, Júpiter e Saturno. Esses 3 planetas estão visíveis ao olho nu durante muitos dias aí. Então é muito interessante você estar se inteirando desse assunto, que também é nosso assunto aqui da física, né? Nós estamos falando sobre o movimento dos planetas e tudo mais. Então, por que foi importante estudar a relatividade galileana sob a ótica do universo? Porque vai nos desbravar em nós uma nova concepção do mundo que nós vivemos, né? Você vai olhar para a Lua, para as estrelas, de uma maneira diferente. E o ser humano tem essa necessidade de conhecimento, né? Não é só para o profissional, o mercado de trabalho. Você vai ter nova concepção do universo e novas experiências. E isso está relacionado com a sua vida. Então, nada
pode comprar o conhecimento. E é isso que fazemos aqui. Então, nesse primeiro momento, vai aparecer uma fala sobre Galileu e as conclusões que ele tirou acerca da relação entre o espaço e o tempo, que são as grandezas que utilizamos para fazer o estudo da velocidade. Afinal de contas, a velocidade é dividir a distância que você percorre pelo tempo que você levou. Portanto, temos aqui uma revisão do que nós fizemos no começo do ano, acrescentando um referencial distinto do primeiro referencial. Ou seja, nós vamos estudar o referencial, o movimento de acordo com o referencial, que supostamente estará em repouso em relação que é a Terra, né? Nós costumamos usá-lo inconscientemente para medir velocidades, que é o referencial em repouso, e um referencial em movimento. Então, nesses quadros aqui, eu tenho o referencial em repouso. Eu vou mudar aqui a visualização para ficar maior. Já entrei no tema da aula, já estou começando a falar sobre a aula, né? Vamos melhorar essa visualização aqui. Então, eu tenho aqui o referencial que supostamente é em repouso, em relação a mim, e um outro referencial que estaria em movimento. Esse Vzinho com uma setinha está simbolizando que ele está em movimento para lá, para a direita, uma velocidade horizontal ao longo do eixo X para a direita. Então, isso aqui, você pode estar estranhando esse desenho aqui, nada mais é do que 3 setas para simbolizar a largura, a altura e o comprimento no espaço. O espaço ele tem 3 dimensões, né? A gente vai no cinema, quando vai ver um filme em 3D, é justamente isso. Você tem a sensação de que as coisas saem da tela. Então, a tela tem 2 dimensões, seria o X e o Z, representados aí. E o Y seria aquela dimensão que salta da tela. Então, como é num papel, né, fica um desenho assim meio tentando fazer tridimensional, mas não é tridimensional. Então, você pode ficar com um pouco de dificuldade de entender isso aqui, mas nada mais é do que isso. É a representação das 3 dimensões que simbolizam o espaço. Então, o espaço em repouso é o S, e o espaço em movimento V é o S'. É simbologia matemática, isso pode ficar um pouco pesado para você agora estudar, mas calma que nós vamos para uma segunda parte do vídeo, onde eu vou apresentar uma história em quadrinhos para vocês, para tentar melhorar essa compreensão aqui. Então, olhando aqui para os referenciais aqui e para o X, né, que denota a distância, né, no referencial que vai para a direita aqui, na largura, né, nós temos uma comparação entre o X do referencial em repouso, que é um comprimento em repouso, nessa dimensão aqui, e o X do referencial em movimento. Alice, se você abriu aqui, você viu que eu estou gravando, você fecha a porta, filho. Então, a relação entre o X do referencial que está em repouso e o X do referencial que está em movimento está expressa nessa linha aqui. Né? O valor de X no referencial em movimento ele tem que ser somado à velocidade do referencial pelo tempo que você está medindo aquele comprimento. Nós vamos entender melhor isso mais para frente. Tá? Vamos passar aqui. Outra coisa. Esse Y está igual a Y', porque se ele está se movimentando na direção de X, o comprimento na direção de Y não se altera, eles são iguais. O mesmo vale para a direção de Z e o mesmo vale para o tempo. O tempo não muda. Né? O tempo no referencial medido é o mesmo tempo no outro referencial. Não importa se ele estiver em movimento. Só que isso era uma concepção antiga, na Idade Média, de Galileu. Nós vamos ver com essas aulas aqui, quando entrar a relatividade restrita de Albert Einstein, que é um outro cientista muito famoso na física, que vocês devem ter ouvido falar, vocês vão ver que essas ideias vão ser abandonadas. O tempo ele passa em ritmo diferente dependendo do referencial. Mas, a princípio, é até uma concepção bem intuitiva, o tempo não se altera se eu estiver em movimento. Então, nós estamos considerando uma concepção de Galileu, que é uma concepção antiga, que não é uma concepção moderna. Hoje sabemos que isso não é verdade.
Mas, para entender a mudança que houve, estaremos estudando como que era entendido o movimento e o tempo, a passagem do tempo e do movimento, antigamente, que se você for perguntar aí, fazer uma pesquisa, é a concepção comum. Né? A pessoa que não é escolarizada, que não estudou isso na escola, pensa intuitivamente que o tempo passa igual para todo mundo. Se eu perguntasse isso para você aí, se eu perguntar o tempo passa igual para mim, que estou em repouso, e para uma pessoa que está num foguete, a resposta, a maioria das vezes, seria sim. As pessoas acham que é isso, mas vamos ver depois que não. Mas, a princípio, vamos considerar que sim, que o tempo passa igual. É o que está escrito ou expresso nessa igualdade aqui. Então, gente, essa é uma aula, ela não é de fácil compreensão por causa dessas notações matemáticas. Quem tem dificuldade com matemática, né? Isso aí não tem nem número, né? Tem um monte de símbolo aí. Mas eu quero que vocês tenham um cuidado, um carinho em ler essa aula, para começar a entender. Quem gosta de matemática, começar a se inteirar e aprender, porque é sempre bom. Então, o que tem aqui é uma igualdade a partir dessa igualdade que estava aqui em cima, que é a relação entre x do referencial repouso e o x', a gente fala x', né? Do referencial em movimento com velocidade v. Tá? O x do referencial em repouso vai ser x' mais v ΔT. ΔT é a variação do tempo. Tudo bem? Aí aqui embaixo, dividiu tudo por ΔT. Você vai ter, você lembrar, né? X, que simboliza um comprimento, ele, sobre o tempo, é a velocidade. Ó, denotaram por Vs. O x' sobre o tempo, ele foi substituído por x' e o tempo em linha. Lá no referencial e movimento, que são iguais, como foi falado ali, que o tempo passaria igual para os dois referenciais. Então, substituiu aqui para poder chamar essa velocidade de V'S, ou seja, a velocidade de um x, né? de um deslocamento. Esse x, você entende que é um deslocamento, é alguém se deslocando, né? Naquele referencial ali. Então, ele vai ter uma velocidade que ela é diferente da velocidade que se você tivesse parado. Vamos ver isso também. E o outro lá, que é o v ΔT sobre ΔT, você corta ΔT com ΔT, fica só o v, que é a velocidade do referencial. Essa equação aqui, ela é fundamental para nossos exercícios. Ela que vamos utilizar daqui para frente. A velocidade no referencial em repouso é igual à velocidade do objeto no referencial em movimento mais a velocidade do referencial em si, que está em movimento. Eu vou ilustrar isso numa história em quadrinho para vocês verem que não é difícil, tá? Assusta um pouco de princípio, mas não é tão complicado como parece. Então o texto vem falando aqui sobre essas relações, né? E aí vai começar a falar sobre um trem, para usar como exemplo. Talvez com esse exercício de trem fique mais fácil de você entender. Vou pular o texto, porque eu já sei que está escrito ali, né? Eu vou chegar aqui, ó, na tela que eu quero mostrar para vocês. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui o referencial S' e o referencial S. O S' é o de cima, o S é o de baixo. O S' se desloca junto com o trem, ó. Tá vendo? S', o eixo, tá vendo? Aqui tá tudo igual, mas quando passa aqui pro outro quadrinho, eu tenho um eixo Y e o eixo Y'. Tá? Eu tenho o eixo horizontal X' e o X, ou seja, eu tenho o referencial em cima e o referencial embaixo. O S', que é esse aqui, está se movimentando junto com o trem, que é o referencial que está em movimento. E a pessoa, ela tem duas medidas para a sua velocidade. Uma para quem está no trem, que seria aquele X' lá, e uma para quem está de fora do trem, olhando aquele trem em movimento, com a pessoa dentro também andando. Então eu tenho dois corpos em movimento. O trem, que seria meu referencial em movimento, e a pessoa dentro do trem. Então ficaria esse esquemazinho aqui. E aí está mostrando aqui emparelhadinho, só para mostrar que quando a pessoa anda lá no referencial S', aqui é uma distância de 5 metros, né? Tá vendo aqui os espaços tá de 10 em 10, mas entre o 0 e o 10 tem um espaço no meio, então seria 5. Então cada tracinho está um espaço de 5. Embaixo também aqui, ó, no referencial S também. Cada tracinho é 5, no caso metros, tá? Então, ó, enquanto que a pessoa estava aqui parada, ó. A pessoa, na verdade, nesse primeiro exemplo, ela está em repouso o tempo todo. Quem está em movimento é só o trem.
Já no segundo exemplo, ela também vai entrar em movimento. Mas aqui no começo, ela está no fundo do vagão, ó, e o trem está em movimento. Então, o que acontece? Para o referencial S', que é o trem, ela está em repouso. A sua velocidade é 0. Né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou estar pegando aqui essa imagem e eu vou estar jogando lá no quadro para eu poder desenhar em cima dela. E aí vocês vão poder estar entendendo a explicação melhor. Então, olha só. Estamos aqui, né? Podemos rabiscar agora. Então, repare o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma cor diferente. Seguinte. A velocidade da pessoa aqui, em relação ao S' é o VS' daquela fórmula. Não está nem assim. Essa linha está aqui. É o VS'. O VS' nesse primeiro exemplo aqui é 0. Tá? Ou seja, ela não está se mexendo em relação ao trem. Ela está o tempo todo no fundo do vagão. Só que a velocidade em relação a S, que é o outro referencial, ó, esse aqui é o S'. Vou destacar aqui. Ó. Esse aqui é o S'. Que é esse referencial. Deixa eu pegar aqui. Que é esse referencial aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o S', tá vendo? Tá vermelhinho aqui, ó. Calma aí, deixa eu... Esse aqui. Esse aqui é o S', ó. Ele tá se mexendo. É um referencial, tá? É o trem. É porque tem esses eixos para poder medir a distância. Repare que a altura do trem não muda com o passar do tempo. O que muda é a posição do trem. Só que a posição do trem está mudando em relação a outro referencial, ao referencial S. Eu vou pintar de azul. É esse aqui, ó. Aí. Tá aqui. É esse aqui, ó. Referencial S. Esse aqui. Leitor. Tecnologia, né? Dá ajuda nessa hora. Se não fosse a internet, como é que a gente dá pra fazer para estudar? Temos que agradecer que essa pandemia veio numa época que a gente tem condições de estudar. Já pensou se não tivesse aula? Então, o tempo todo aí só vendo bobagem na internet. Não é ter internet, né? Talvez estaremos melhor, quem sabe, né? Mais saúde mental aí. Então, olha só, gente. Nós temos aqui o azul, que é o S'. E aí a velocidade em relação a S, o azul é o S, o S' é o vermelho. A velocidade com relação a S, repare, o tempo, vou apagar aqui, o tempo, ele está aqui 0 segundos, no próximo quadrinho 1 segundo, no terceiro quadrinho 2 segundos. Cada quadrinho é 1 segundo à frente no tempo. Então, olha só, no 0 segundo, o trem estava alinhado lá, o referencial S com S'. Passou 1 segundo, o S' já se afastou do S. Passou 2 segundos, se afastou mais. Ele está se afastando 5 metros por segundo. Tá vendo? Ó, ele estava aqui, depois 5 metros à frente, aqui é 5, ó, né? Onde não tem nada no número. Você pode escrever se quiser. Não colocou para não sobrecarregar, mas é isso aqui. Ó, só você ver aí, entre 10 e 20, né? Tem um tracinho e a metade, é o 15. Então, passou 1 segundo do 0, que aqui é o 0, né? Não está escrito, mas é o 0. 0, 5. Passou 1 segundo, ele está no 5. Passou mais 1 segundo, está no 10. Então, a sua velocidade, que ele chama de VS, que é a velocidade em relação ao referencial S, é 5 metros por segundo, que é o que está escrito aqui, ó. Tá? A sua velocidade é sempre 5 metros por segundo. Isso é importante. A velocidade ela não muda. Ela é constante. Então, essa relação vale apenas para velocidades constantes. Tá? Referenciais inerciais são referenciais que têm uma velocidade constante entre eles. Tudo bem? E aí temos essa relação aí. Naquela fórmula, nós vimos lá que a velocidade em S é igual a velocidade no referencial S', mais a velocidade do referencial, que no caso é o trem, que está a 5 metros por segundo. Então, como é que ficaria o uso dessa fórmula aqui? O VS, que é a velocidade do referencial que está em repouso, vai ser o 0, porque em relação ao trem o cara está parado, mais 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do cara
porque o objeto de estudo é o cara, tá? A velocidade do cara em relação ao referencial que está em repouso é a velocidade do trem, porque ele está em repouso dentro do trem. Mas no caso dele andar dentro do trem, como é o segundo exemplo aqui, ó, com uma velocidade de 5 metros por segundo também, repare que aqui no início, né, quando o tempo era 0, continua aqui valendo essa relação aqui, o tempo aqui é 0 segundos, ele estava andando, já estava em movimento, já estava a 5 metros por segundo, então já estava em movimento, do 0 ele já estava em movimento. Não estava mais em repouso como antes. Já estava em movimento. Ele estava ali na posição ali 5, ó, em relação ao S, tá? E na posição 5 também com relação a S'. Aqui não colocaram o S, né, do referencial S. Passado 1 segundo, quando o tempo aqui foi 1 segundo, ele já estava na posição 15. Repare que ele só andou 5 metros por segundo. Tá? Esse VS aqui, ó, linha, é 5 metros por segundo. É igual ao do trem. Só que passando 1 segundo, ele saiu da posição 5 em relação a S e foi para a posição 15, ou seja, ele andou 10 metros no outro referencial, enquanto que no referencial do trem ele andou só 5. E aí depois, ó, ele está na posição 25, depois de passado mais 1 segundo. Aqui também passou mais 1 segundo, tá? Já está usando isso aqui, essa relação aqui. Ou seja, do 15 por 25, ele andou 10 metros, tá? No referencial S, que é esse referencial aqui. Só que no referencial do trem, ele só andou 5. Por quê? Porque lá do 10, ele foi para o 15. Né? Do 10 aqui é 15. Ó. Então, para esse segundo exemplo aqui, a fórmula, que vai ser sempre essa, né? A velocidade em relação ao referencial que está em repouso é igual à velocidade em relação ao referencial que está em movimento, mais a velocidade do próprio referencial em movimento. Nesse caso, ficaria assim, ó, a velocidade do cara, tá? Eu estou falando da velocidade do cara, do objeto de estudo, que é o cara lá dentro, não é do trem, não. O trem é o S', é o referencial em movimento. Então, a velocidade do cara vai ser a velocidade do referencial em movimento, que é o trem, nesse caso é 5 metros por segundo, mais a velocidade do cara, esse primeiro aqui é do cara, que é 5 metros por segundo, mais a velocidade do trem, que é 5 metros por segundo também. Ou seja, a velocidade do cara em relação a S é diferente da velocidade do cara em relação ao trem. Essa é a ideia da aula. Ele está falando para mim, nesses desenhos, que a velocidade da pessoa depende do referencial. Nós já sabíamos disso lá no começo do ano, só que não tínhamos parado para fazer os cálculos. E agora estamos tendo a oportunidade de fazê-los. Então o vídeo está um pouco extenso. Como eu falei para você, na próxima eu vou parar por aqui porque já ficou muito extenso o vídeo. Né? Ele já está longo para vocês estarem acessando aí através de rede móvel. Eu não sei como é que vocês estão acessando, mas vamos parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre... Eu vou mostrar a história em quadrinho que eu postei lá e vamos fazer comparar, né? Fazer uma comparação do que nós vimos aqui com uma história em quadrinho. Então, um forte abraço, espero que tenha conseguido entender. Qualquer coisa, deixe aí no comentário a sua dúvida. Até mais.